Opa, boa Noite. noite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo Ah, tranquilo, tudo bem. que bom te receber aqui para falar hoje sobre o pai e a função paterna. É isso aí, o prazer é todo meu, né, de estar aqui, né, eu gosto de estar nesse espaço, vim aqui várias vezes, esse É ano verdade. menos, né, esse ano de 2023 menos, né, mas estamos aqui, né, para Que falar desse bom. assunto. Deixa eu apresentar você para o pessoal que está entrando. Valmir, psicanalista, vai falar hoje sobre pai e a função paterna. E vocês podem fazer as perguntas que quiserem, e eu vou passando aqui para o Valmir, psicanalista e psicoembriólogo aqui do IBCP, e ele vai ter o prazer de responder as perguntas de vocês também. Vamos começar então, Valmir? Vamos lá, né, vamos lá. Primeiro, boa noite, né, para todo mundo, né, à medida que o pessoal vai chegando, né, a gente vai se Uhum. ambientando. Teremos aqui uma hora, né, mais ou menos, né, Sim, temos uma 9 hora, horas, uma exatamente. hora, né. Uhum. Então, vamos lá. Então, assim, para fazer essa live, né, sobre o pai e a função paterna, eu acabei fazendo, né, uma breve pesquisa, né, utilizando filmes, DVD, vídeos do YouTube, Uhum. músicas, textos de Freud, também textos do dicionário de psicanálise da Elisabeth Rodinesco, algumas coisas de Lacan, né, para falar um pouco desse pai, e também algumas coisas, né, de conhecimentos que a gente tem, né, Uhum. que a gente vai adquirindo, né, e chama atenção, assim, vou começar bem leve enquanto o pessoal chega, né, falando assim, por exemplo, de uma música que eu acho que quem não conhece, vale a pena conhecer essa música do Raul Seixas, Uhum. chamado Sapato 36. Né, Sim, Sapato 36 é uma música legal, assim, que mostra, né, o Raul falando, conversando com o pai, ele fazendo as reclamações, que ele calça 37, o pai dá um sapato 36, sim, e causa esse desconforto no filho, né? E o filho, desse desconforto, sai de casa e diz, agora eu vou levar a vida que eu quero, vou comprar o sapato que eu quero. sim. É uma música que vale a pena, né? Assim, vale a pena ouvir, né? Quem não ouviu ainda, vale a pena. Chama Sapato 36, do Raul, né? Acho que vale a pena. Ah, também, assim, tem a Rita Lee, né? Que eu gosto muito, né? Que ela fala, papai, me empresta o carro para eu tirar o sarro com o meu bem. Né? Boa. Também é legal, assim, para mostrar um pouco essa relação, Pai, pai e sim. filho, e essa coisa com a sexualidade, né, que se discute muito. Outro dia a Roseli Saião escreveu um texto Uhum. sobre essa relação, como é que o filho de 18, 19 anos fazer sexo na casa dos pais, como é que é isso, né? Então, Ah, assim, os filhos de hoje, né, de 17, 18, 19 anos, que já está ali vivendo a sua sexualidade, fazer sexo na casa dos filhos. Não, fazer na sexo na casa casa dos... dos pais. Olha, eu Aham. já estou invertendo aqui, a gente sabe falha, estou invertendo aqui a coisa, né? Onde o pai vira filho, né? Sim. Então, mas eu acho que vale a pena, assim, Aham. ouvir essa música também da Rita Lee, vale uma reflexão, tem alguns versos ali que vale a pena, Bem né? Esse bacana. Papai Me Presta o Carro. Uhum. Da Elisa é um clássico, né? A música do Belchior, Como Nossos Pais. Ah, Então, assim, maravilhosa, né? muita Essa gente música. conhece. Vale a pena, né? E no YouTube, vale a pena dar uma olhada no vídeo do Daniel Omar Pérez sobre o pai na psicanálise, né? Uhum. Para quem está aí na psicanálise e tal, está mais ligado nessa questão da psicanálise, acho que vale a pena dar uma olhada nesse vídeo do Daniel Omar Pérez, né? Um psicanalista argentino que vive aqui no Sim. Brasil, né? O professor Luiz Hans também tem bastante trabalho sobre os pais, né? Então, é isso. E eu utilizei também, lógico, material do professor Wilson Buran, aqui Sim. do IBCP, Uhum. né? Também da professora Gláucia, do IBCP. Né? Então, vamos Maravilha. ver o que sai de tudo isso aqui. E deixar uma pergunta, assim, das pessoas que quiserem contribuir com a Uhum. live, né? Quem tiver a fim de responder, coloca aí uma mensagenzinha assim. O que torna um homem um pai? Né?
Boa. Essa pergunta foi um curso que o professor, um curso não, na verdade, uma palestra que o professor Wilson Buran Uhum, deu no IBCP, na época do uhum. presencial Tá. ainda, né? Era uma palestra, o título da palestra dele era essa, né? O que torna o homem um Uhum. pai. Era algo assim. Aí, Se as pessoas quiserem tentar responder aqui embaixo é, no, aqui no no chat, chat. né? Assim, Vai ser coloca bacana, aí. porque assim o Né? pessoal contribui aqui com a nossa live. Assim, Vai ser tenta responder aí, né? bacana. É o Aham, que torna o homem um pai, né? bacana. Então é isso, né? Então Então, vamos vamos começar começar. falando. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Como é que a figura paterna aparece em Freud? Então, né? Isso daí já vamos começar logo com o pai da O psicanálise, pai da né? A figura psicanálise, é. paterna, né? Aham, O pai da psicanálise, né? Aqui presente. E o Freud tem um texto muito bacana, né? Um texto está nessa coleção, né? Da Imago, chamado Totem e Tabu. tá. E esse texto é um texto bacana do Totem e Tabu, porque ele vai narrar a partir de um mito que ele cria, né, esse mito de um pai primitivo, chamado pai primevo, pai da horda primitiva, né? Eu vou... acho que não vou ler não, porque dá para eu falando aqui o Tá. mito, né? O mito é assim, você imagina uma sociedade, né, as pessoas que estão ouvindo, imagina uma sociedade em que o pai, né, em que tem lá todos, né, pai, mãe, filhos, irmãos, todo mundo ali convivendo, mas esse pai, ele é um pai que pode tudo, é um pai muito poderoso, um pai muito forte. Ele é um pai provedor, protetor, mas ao mesmo tempo ele é um pai muito forte. E o que significa esse pai primitivo segundo Freud? Esse pai, ele tem o poder sobre as mulheres. Há uma lei, a lei estabelecida por esse pai eu vou te proteger, Uhum. eu vou te alimentar e vou te proteger, mas todas as mulheres desse clã, desse grupo, me pertencem. Todas as mulheres são minhas, né? Ninguém toca. Então, essa era a lei do pai, né? Ou seja, ele protegia, ele alimentava os filhos, mas, ao mesmo tempo, todas as mulheres pertenciam a esse pai. Uhum. É lógico, isso, né, os filhos ficam ali naquela agonia, naquela angústia. Né? Como é que eu vou... eu preciso me relacionar sexualmente. Então, assim, mas só que nenhum deles, todos eles individualmente, queria matar o pai, odiava o pai nesse sentido. Mas ninguém tinha coragem, né? Porque o pai era muito forte. Né? Não era um pai fraco, era um pai muito forte. Não dava para individualmente um deles ir lá e matar o pai e ficar no lugar do pai. O que eles fazem, então, segundo Freud, é que, um determinado dia, esse grupo, juntos, todos os irmãos, juntos, Uhum. vão lá e matam esse pai. Eles matam esse pai. Né? Só que aí, assim, mataram o pai, agora beleza, agora nós podemos desfrutar das mulheres do grupo. Né? E aí vem um problema, porque os irmãos falam, bom, mas quem de nós vai ficar no lugar do pai? Né? Então, se torna um problema, porque um deles também poderia assumir esse lugar, né, do pai. E aí, para que isso não acontecesse, né, para que não acontecesse de alguém ocupar esse lugar, eles vão criar duas leis, Tá. né, duas leis, que é a primeira lei, a lei da exogamia, ou seja, não haveria um pai, primeiro assim, não haveria um pai, aquela figura do pai não haveria, né, nessa sociedade. E outra é que eles só poderiam, então, a partir desse momento, se relacionar com mulheres de outros clãs. Então, a cada clã não teria, né, eles não poderiam se relacionar com as mulheres do seu clã, da sua família, do seu grupo. Sim. Eles teriam que se relacionar com outro grupo, com outro clã. Né? Então, trocaria. Então, o outro clã também, né? Então, eles trocariam, então todo mundo se relacionaria sexualmente. Né? Então, a primeira lei é essa, a primeira lei é a chamada lei da exogamia. Tá. Ou seja, você tinha que se casar com alguém fora do seu grupo. Né? Uhum. Fora do seu clã, fora do seu grupo. E a outra é a interdição, né? Aí você já não permitiria o incesto, né? Você não deveria, não ocorreria o incesto de irmão com irmãs, né? Pai e filho, porque o pai, nesse primeiro caso, tinha o incesto, né? Porque o pai se relacionava sexualmente com as filhas. Nesse caso, já não haveria mais esse poder. Então,
o horror ao incesto. Então não teria mais o incesto. E também não se poderia mais matar nenhum pai, né? Assim, o animal totêmico, esse pai, esse totem, também não poderia ser morto, esse animal totêmico, a não ser em ocasiões festivas, né? Assim, então, esse pai, que é forte, ele aparece assim no Freud. No Freud, então, como é que esse pai aparece no Freud? Aparece um pai forte, um pai protetor, né? Mas, ao mesmo tempo, um pai que comete o incesto, né? Um pai que se relaciona com todas as mulheres, todas as filhas. E aí esse pai é morto pelos filhos, e aí, a partir desse momento, cria-se a sociedade. Então, Freud vai dizer assim, quando é que surge a sociedade? A sociedade vai surgir nesse momento em que os filhos matam o pai. E aí vai gerar uma culpa, né? Gera uma culpa, porque, olha, matei meu pai. Sim. Mas, assim, uma culpa que não é de um só, é uma culpa de todos, né? É uma culpa da sociedade, uma culpa deles, né? Então, essa culpa, a partir dessa culpa, é que vai gerar o que? Vai surgir as leis. As primeiras leis, segundo Freud, são essas leis. Primeiro, da exogamia, né? E a questão do o incesto, a interdição do incesto, e a proibição de se matar o animal totêmico, né? A não ser em ocasiões festivas. Que eles matavam e comiam o animal. Introjetava aquele poder que tinha, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Ia passar batido, né? É isso. Então, assim, nessa festa totêmica, então eles não só matavam, mas também devoravam o pai, né? Comiam o pai, né? Assim. E assim, tem... Aqui, assim, para quem gosta de cinema, né? Tem dois filmes que vale a pena ver por conta dessa... a morte do animal totêmico, a morte do pai, né? Um é uma comédia, mas é uma comédia que causa uma angústia, que causa um embrulhamento no estômago, né? Você fala, isso é comédia, isso é drama, isso é o quê? É um filme italiano chamado Feios, Sujos e Malvados. Vale a pena assistir, porque é uma tentativa de se matar um animal totêmico, de se matar um pai, né? Era um pai assim também, um pai parecido com esse pai aqui forte, era um pai... Só que é um termo de comédia, né? É uma coisa meio que aquele assassinato que não dá certo, né? Aquela coisa assim, mas é meio que angustiante também, uma comédia angustiante, não é uma comédia para poucos, né? Chama Feios, Sujos e Malvados. Já marquei aqui para assistir. Isso, assista, vale a pena. Né? E também um outro, esse outro é mais pesadão, chama Apocalipse Now, um filme com Marlon Brando, que também tem a morte do animal totêmico, né? No caso aí, tem um personagem lá, que é o personagem interpretado pelo Marlon Brando, né? E a morte acontece num ritual, né? Mas é mais pesado. Mas aí, esse filme sim, acontece sim a morte desse animal totêmico, no caso. Aí, eu não vou contar muito, mas esse filme representa muito a ideia do Freud em Totem e Tabu. Né? Bacana, não sei se deu para entender, sim. Se você quiser perguntar mais, assim, mas eu acho que no Freud ele vai aparecer assim. No Freud é aí que começa, né, essa questão. E aí tem Lacan. E Lacan fala muito de função paterna, né? Você traz alguma coisa para a gente também sobre isso? Porque ele fala sobre o nome do pai e tudo mais. Conta para a gente aí, como é que ele vê. O Lacan, né, assim, que é um dos comentadores, né, um dos mais famosos, assim, comentadores de Freud, ou seguidores de Freud, aqui no Brasil, assim, lê-se muito Lacan, né, fala em psicanálise, psicanálise é Freud e Lacan, né, sempre falando essa dupla. É lógico, no Brasil também tem muito Melanie Klein, tem muito Biel, mas Lacan tem muito Lacan aqui no Brasil, uma leitura lacaniana. O Lacan, assim, tem muito da experiência de vida do Lacan, né? Quando ele vai formular a sua teoria, né? E é assim, começa lá pelo avô dele, chamado Émile, né? O Émile Lacan. Émile, ele nasce em 1839, morre ali em 1915. Lacan tinha 15 anos de idade quando ele morreu, esse avô morreu. Era um avô meio tirânico. Lacan fala que aprendeu a xingar a Deus convivendo com esse avô, né? Então você percebe, né? Então assim, se o cara começa a xingar a Deus pela existência desse avô, pela relação desse avô não era uma figura
né, era uma figura, não era figura querida, era uma figura odiada, assim, por Lacan. E assim, por que Lacan, assim, pensava a respeito desse avô? Por conta da relação desse avô com o pai de Lacan, o Alfred. Né? O Alfred nasce em 1873 e morre em 1960. Né? Lacan tinha ali por volta de 59 anos, né, quando o pai morre. E esse pai era um pai mais fraco, era um pai que sofreu muito na mão do pai dele, né, no caso, avô do Lacan. E, né, tem essa historinha, né, que vai influenciar muito na questão do nome do pai, do Lacan. E o Lacan mesmo, ele também vai ter uma história dele com a filha. Né? O Lacan, ele vai se relacionar com uma mulher casada, né? Ele vai se relacionar com uma mulher casada, e essa mulher, apesar deles terem um relacionamento, ela já tinha sido separada, a Mônica chegou. Oi, Mônica. A Mônica é minha incentivadora. Muito bom. É a minha incentivadora de live, a Mônica. Né? Obrigado pela presença, Mônica. Né? E aí, assim, o Lacan, ele vai ter um episódio assim, que vai definir muito assim, a teoria dele em relação ao nome do pai, que é em 1941, quando nasce a filha dele, Judith, né, que é interessante o nome dela, é um nome judaico. Lacan não é judeu, né? Lacan é de família católica, mas ele põe o nome da filha um nome judaico na filha. Sim. E isso é significativo? É muito significativo. Por quê? Porque em 1941 a França estava ocupada pelos nazistas. Sim. Né? Ou seja, né? Então assim, os nazistas naquele momento estavam prendendo tudo que era judeu, né? Ia para os campos de concentração. Lacan põe um nome judaico em sua filha. Ele não era judeu, né? Mas ele põe um nome judaico na sua filha. O nome dela é Judite, né? Um nome bíblico. E aí vem o imbróglio. Ele estava se relacionando com essa mulher, só que ela ainda não tinha sido separada legalmente. E na hora de registrar, de dar o nome do pai, né, ele não pôde dar o nome do pai para a filha. Por quê? Porque na França não podia se registrar, ela era casada, então ela tinha que registrar com o nome do marido, né, que era o Georges Bataille. Né? E aí começa esse imbróglio, ele não dá o nome dele para a filha. Né? O nome do pai. Né? Quando fala o nome do pai, não é o primeiro nome, né? Porque o primeiro nome ele deu, Judite. Mas o nome do pai é um nome de família, né? É esse nome da família, nome, sobrenome dele, né? Esse sobrenome que ele não dá, esse nome é o nome de família, esse nome que vem, né, ao longo, ele não passa para a filha ali naquele momento, porque a filha é registrada com o sobrenome do marido, oficialmente marido da mulher dele, né? Então assim, ele não escreve o nome do pai, né? Então há esse imbróglio assim no Lacan. Agora, uma coisa interessante no Lacan, né, que ele vai, assim, que serve assim para a teoria, né, como é que ele vai falar desse pai? O Lacan, ele vai falar de função paterna. Né? Função paterna. Então ele fala que o pai, né, não é a questão do biológico, mas é a função. Então ele fala assim que o pai é uma função, né? É uma função. Assim também quando você psicanalista também é uma função, né? É uma função, ele vai exercer essa função, né? Então tem as implicações nessa função. Né? Então qual é a função desse pai, né? De proteger, de dar o nome, né? De nomear esse filho, dar essa identidade, criar essa identidade. A partir daí o filho vai ter a sua identidade, né, a partir do nome. Mas, assim, no caso do Lacan, o que vai importar para ele é a função, né, é a função paterna, né, esse exercício da paternidade. Então, isso é que mais vai importar, né, no caso do Lacan. E o pai, e uma das coisas dessa função é a questão da lei, né? Ele fala assim, ó, ele nomeia... Tem até uma pergunta, viu, Valmir, sobre isso. Deixa eu só achar aqui, porque aí eu já engato aí na sua fala. O Renato, ele pergunta, o pai é aquele que impõe a lei? Sim, o pai, para o Lacan, né, é aquele que encarna a lei. O pai é o que
que impõe a lei, que dita a lei, né? Então, o pai está associado a isso. Qual é a função do pai? É ser a lei, né? Ser a lei para o filho, tá? Então, por quê? Se o filho... Aí vai estudar, que depois aqui não vou entrar em estruturas de psíquicas, Tá. né? Mas daria para explicar as estruturas psíquicas, neurose, psicose e perversão, com a figura paterna. Né? Mas, assim, um neurótico, que somos todos nós aqui, que estamos aqui nessa live, todos somos neuróticos, né? Nós aceitamos o pai. É lógico que a gente não aceita, ninguém aceita de bom grado, né? O não, né? Pai, me deixa ir no baile funk, pai, me deixa ir naquele lugar, pai. Não, né? Quando é que você escreve a lei? Quando você diz não vai, né? Então, o pai, sim, encarna a lei, o pai dita a lei, o pai é o interdito, né? E outra coisa em relação ao Lacan, que é interessante, assim, o pai é aquele que se coloca entre a mãe e o filho, né? Se deixar o filho, a mãe, ela devora o filho, ela coloca o filho debaixo das suas asas, né, debaixo de si, e não deixa ninguém tocar. E o pai é aquele que vai tirar isso, né? O pai é aquele que vai ficar entre o filho e a mãe, né? Mãe, posso dormir na sua cama? Não, não pode, né? O pai tem que falar assim, não pode, essa mulher é minha, né? Quando você crescer, você vai ter a sua mulher, mas essa mulher aqui é minha. Né? Então, o pai é aquele que fala isso para o filho. Não, né? Essa mulher aqui é minha. Você tem a sua cama, tem seu quarto. Né? Aqui não. O pai diz isso. Né? Então, o pai impõe a lei. Então, nesse sentido, então, para o Lacan é isso. O pai é uma função, né? Como toda função acaba, né? O pai não é eterno nesse sentido da função, porque a função do pai ela vai até um determinado ponto, depois não precisa mais. Uma vez que o pai está introjetado dentro da criança, dentro da pessoa, ele não precisa mais. Por quê? Porque ele vai aprender o que é um pai introjetado, segundo Lacan. É uma pessoa que consegue cuidar de si. Se eu consigo cuidar de mim, ou seja, eu introjetei o pai dentro de mim. O pai está dentro de mim. Né? Se eu tenho 12 anos de idade, eu vou tomar o metrô, né? Eu sei cuidar, eu sei que eu tenho metrô, eu sei como me virar dentro do metrô, eu sei sair, sei pegar, sei voltar, né? Eu sei lidar com dinheiro, eu sei respeitar as pessoas, eu sei os meus limites. O pai está introjetado. E aí o pai não precisa se preocupar. Quando o filho sai, o pai não precisa, pode dormir sossegado. Por quê? Meu filho sabe se cuidar. Quando o pai diz isso, meu filho sabe se cuidar, significa que o pai está introjetado. Né? Aí, assim, é uma teoria lacaniana, né? Ou seja, a função foi cumprida. O pai exerceu a função. Né? Mas é lógico, tem um monte de pai investido aí, viu? Tem um monte de pai que não faz. E você está falando, e a Jaque Schmidt, ela fala, para Freud, é aquele que apresenta a vida, separa da mãe. Aí eu lembrei de uma história aqui do Lacan, já que você está falando de Lacan. Tem uma historinha dele que ele fala, né? Que a mãe é que nem um crocodilo com a boca bem aberta, né? E o filho lá dentro da boca. E o pai vai lá com o bastão afastar o filho de lá, né? Porque senão a mãe engole o filho, não é? E aí a Jaque está falando. Então, é o que separa da mãe, né? É um terceiro, né? É um terceiro que separa da mãe. É aquele que o Freud chama de interdito, né? Mas é isso mesmo, essa história é isso mesmo, né? Se deixar... a mãe engole, né? A mãe expulsa o pai de casa e fica com o filho. Porque né? Porque o desejo do filho, né? Esse desejo é um desejo materno, desejo da mulher, né? É o falo da mulher, né? É o falo da mulher. Né? É aquilo que ela acha que vai completar ela. O Lacan usa também esse termo, né? O Lacan usa o filho como falo da mulher, né? Sim, o substituto. Sim. Tem mais perguntas. Antes de começar o Lacan, eu ia falar do Jung, porque o Jung também fala de uma coisa da imago paterna. O Jung é um dos primeiros a falar disso, de imago paterna, né? Que assim, o pai, essa coisa assim, o pai, deixa eu só achar aqui, né? Como se fosse uma figura arquetípica. Né? O que é esse pai, dentro de uma leitura junguiana? É uma figura arquetípica, no sentido de que a gente nasce, quando a gente chega ao mundo, essa figura já existe. Né? Essa figura é anterior a nós, nesse sentido do arquétipo. Né? E uma figura já esperada. Quando fala pai, todo mundo tem uma ideia, todo mundo sabe né, o que essa figura representa. E o Jung cria esse conceito de imago paterna, de imago, como uma representação inconsciente. Ela não é consciente.
Uhum. Inconscientemente, segundo o Jung, a gente já tem essa representação do que é o pai, né? Assim, isso Uhum. dentro de uma leitura junguiana, né? Junguiana. Assim, Valmi, tá. tem perguntas aqui para você. Vamos lá, vou começar pela primeira. É o Gleison. Aí ele fala assim: esse contexto do pai tem a ver com o complexo de Édipo? Depois tem outra, tá? Tá, não, o complexo de Édipo, assim, tem, porque na verdade essa exemplificação que eu falei do Totem Tabu, ele também é uma exemplificação do Édipo, né? É o filho matando o pai. Tá? Sim. Então, assim, no Édipo, apesar de que aqui é um assassinato consciente. Os irmãos vão lá, se juntam e conscientemente vai lá e matam o pai. No Édipo, o Édipo não sabe que está matando o pai, né? Ali é uma coisa, né? Inconsciente, Ele não tem conhecimento. Ele só vai ter conhecimento depois, né? Uhum. Mas aí ele assume, né? Ele assume aquela culpa, né? Ele sabe que aquilo foi um gesto dele, né? Mas é uma exemplificação, sim. As duas histórias estão conectadas, assim, tanto lá em Totem Tabu como no Édipo, que é o assassinato do pai. Sim. Tá? Aí tem outra pergunta, que é oficial Jafão, eu acho. Na ausência da figura paterna, os outros homens, avô, tios, de alguma forma eles preenchem este espaço vazio do pai? Sim, a figura paterna não precisa ser exercida pelo pai biológico. Né? Essa figura paterna ela é exercida por um outro homem, outro membro da família. O avô, né? O tio, né? Geralmente tem um tio naquela casa, esse tio tem essa figura de proteção, essa figura... Ele pode encarnar para a criança, ele faz esse papel, né? Essa função. Porque, percebe? É função, não é biologia, não é biológico, né? Lacan vai tirar isso do campo biológico, vai tirar lá do campo biológico, Freud, e vai colocar como função, né? E que se é uma função, ela pode ser exercida por outro membro da família, Por qualquer sem nenhum problema. terceiro, Sim, exceto a mãe, né? Ou, às vai vezes ser até exercido. a mãe, é difícil, mas acontece, porque tem mãe solo hoje também, né? Mas aí ela não consegue, é porque ela já é mãe, né? Então, É a assim, já tem o desejo materno. maternagem, né? Ela É. maternagem, Aí o né? Para trabalho, fazer alguma outra coisa que vai cumprir uma outra essa coisa vai. função. O trabalho, por exemplo, vai separar o filho da mãe, né? O filho da mãe ficou cacofonia agora, né? O filho da Mas deu mãe. Vai certo, vai separar a mãe. separar o filho da Vamos mãe. inverter, vai separar a mãe do filho, né? Porque separar o puta merda, né? Vai falar o filho da mãe. Mas vai ser Não esse vai dar certo. interdito, não é, Valmir? Vai ser esse interdito. O filho vai ter que se separar de alguma forma, não é? Não biologicamente, porque a biológica já se dá ali no nascimento, Sim, mas psiquicamente vai se separar da mãe quando a mãe vai ao trabalho, ainda que ela seja mãe solo. O trabalho sim, pode cumprir essa função paterna. Então, não é uma sim. pessoa em si, né? Pode ser também Não, não não uma é. pessoa. Isso. Uhum. Bem lembrado, né? Tem histórias assim bacanas da Françoise Doutor com relação ao trabalho também, né? Fazendo esse Ah, papel do interdito, bacana. aquele que se Uhum. coloca entre a mãe e o filho, né? Sim. Então, o que é essa função de se colocar entre a mãe e o filho? O Uhum. trabalho pode ser, o trabalho se coloca, né? Quando é a mãe solo, Sim. né? Muito Tá, bacana. então, assim, pode perguntar, né? Você tinha Não, aí, se quiser. agora que acho que já foi. Por enquanto, Tá, não tem mais perguntas. Pode seguir. tá bom então. Uma outra coisa que eu tinha, assim, eu lembro o que dentro. A hora passa rápido, né? Já tem meia hora já aqui. Então, já tem meia hora. Eu tenho- E eu É falo que tá, rápido, né? Então, que tá assim, bom o né? assunto. Peraí, Valmir, tem mais Depois uma pergunta vocês aqui, ó. assistem novamente, coloca lá no slow motion, né? Para mais devagar, porque eu Vai falo rápido. pegando. Ô, Valmir, Então, assim, outra a Ana coisa. Crepaldi, só um momento. A Ana Crepaldi, ela diz assim: a escola também pode fazer esse papel do interdito? Aí, assim, a escola separa muito mais. Fica nesse campo aí da separação, né? Da mãe e filho. É um interdito, né? É um interdito, mas não pode, assim, achar que a escola é que vai educar, né? Até dar um gancho, assim, outro dia eu estava vendo, assim, porque a escola também acaba
os professores acabam reclamando muito, né, que hoje muitas coisas que é da família acaba sendo transferido para a escola, né? Então, assim, por exemplo, muitas vezes tem muitas escolas que tem projeto de higiene pessoal, por exemplo, né? Higiene pessoal é uma coisa que a família tem que educar a criança, né? A tomar banho, a cuidar de si, a cuidar da sua roupa, a ter uma roupa limpa, meias, sapatos, mochila, tudo limpo. Então, assim, e a gente vê muitos projetos em escolas de higiene pessoal, né? Assim, de ensinando a criança a se limpar, né? Pede-se muito isso da família, a família está perdendo muito também, né? Você vê muita gente, depoimentos de quem trabalha em creche, quem trabalha com crianças de 1, 2, 3 anos, que arruma toda a criança durante a semana, fica bem cuidada, aí quando volta na segunda-feira, volta toda descuidada, aí você tem um desmazelo de alguma das famílias também, né? Mas não confundir com isso, assim, de que a escola tem esse papel. A escola não, é a família que deve introjetar isso, esses valores para a criança, né? Então, ou seja, o cuidar de si, né? Esse cuidado, introjetar mãe e pai, é isso, né? Eu devo tomar banho, eu devo escovar os dentes, eu devo pentear o cabelo, eu devo cuidar da minha roupa. Isso é o que é ter a mãe dentro de si, né? Saber dos limites, das leis, isso eu posso, isso eu não posso, é ter o pai dentro de si, né? Tá? Então, nesse sentido, tá? Outra coisa que eu queria comentar, assim, e naquela pergunta, chegou alguém respondeu aí o que torna um homem um pai? Respondeu, a Jaqueline respondeu, deixa eu ver, peraí, a Jaqueline, acho que ela respondeu aqui em cima, peraí, vamos... vamos fazer a pergunta de novo, porque entrou um monte de gente nova aí. Pergunta aí, enquanto eu acho aqui. Ela respondeu assim, ó, quando o pai leva o filho para a vida. Aí faz a pergunta de novo, porque entrou um monte de gente depois da sua pergunta. Se vocês puderem escrever no chat aí, eu vou escrever, então. O que torna um homem um pai. Um pai. E já tem mais uma pergunta. O pai deve desempenhar o mesmo papel com as meninas, Valmir? Sim, é a lei, né? É o cuidado de si, é a questão do limite, né? Aí a interdição também, né? É o mesmo, vale para os dois, para o menino, para a menina, mesma coisa. Outra coisa, assim, quando eu fiz essa pergunta aqui, quando alguém mais responder, eu vou fazer outro comentário. Assim, um pai, uma coisa que eu tinha, até coloquei num post que eu fiz outro dia, que aí tratando mais do pai hoje, né? Esse pai, o pai atual, o pai de hoje, né? É que um pai também precisa, aí nem, talvez, eu não gosto de entrar muito nesse campo de educar, de falar como é que um pai deve ser, né? Mas um pai precisa se autorizar a ser pai, né? A ponto de se fazer respeitar, né? Ou seja, ser o interdito. Não basta ser pai, assim, para ele ser o interdito. Ele pode ser um pai muito banana, né? Pai banana, né? Um pai banana não vai ser respeitado. Ou seja, o que é um pai banana? Que ele não se faz respeitar. Ou seja, o não dele, o filho está pouco ligando para o não desse pai. Porque nesse caso ele não é o interdito. Nesse caso ele não está fazendo a função dele. Então, você vai ter muitos filhos órfãos de pai. Porque é um pai banana, né? Um pai que não se faz respeitar, né? Então ele não se autorizou a ser pai. Nesse caso é uma pessoa que não, um homem que não se autorizou a ser pai, porque quando esse homem se autoriza a ser pai, ele se faz respeitar, ele se faz ser o interdito. Aí só nesse caso ele é o interdito, ele dita a lei. Sim. Ele fala, esta cama é para mim e para minha mulher, esta aqui é minha esposa, né? Ou qualquer outra coisa, estou só dando esse exemplo, mas é esse não que o pai tem que dizer, né? Então, isso que autoriza. Ele tem que se autorizar. Essa é uma expressão usada pelo Luiz Hans, psicanalista Luiz Hans, ele usa essa expressão, que o pai tem que se autorizar a ser pai, né? Então, é importante, né? Uma coisa que ele fala também, né, assim, que é importante a gente se perguntar nos dias atuais, é assim, como entregar filhos melhores para o mundo? Esse pai, né, também deveria se perguntar isso, né? Como é que eu devo
né? Como é que eu faço para entregar um filho melhor para o mundo? É angustiante? É angustiante no mundo atual, né? Não é uma pergunta assim fácil de se responder, mesmo porque assim também as pessoas podem estar o quê? É muito comum ter medo de errar. Ah, eu tenho que fazer desse jeito, tenho que fazer desse jeito. Primeira coisa, não existe manual, né? O Freud fala assim, faça do seu jeito, porque de qualquer forma você vai errar. É Né? verdade. Depois, É assim, verdade, Valmir. depois tem psicanalista, né? Você vai, né? Vai Você consulta o cuidar. É. psicanalista, você vai cuidar da sua, né? De como você lidou com Uhum. o não do seu pai ou com o sim do seu pai, né? Aí cada um vai Uhum. lidar da sua forma, né? Lidar com as suas Sim, frustrações, mas de qualquer forma, é, uma coisa que tem que ser dito é assim, é que precisa se educar sem medo de errar. Não precisa sim. ficar com medo de errar. Faz, né? Vai lá e faz. Assim, tem um filme com o Joaquim Fênix, está no Hum. Star Plus. Vale a pena assistir esse filme. Eu acho que é começar sempre em frente. Sempre em frente. Sempre em Sempre em frente. frente. Vale a pena estar Tá. no Star Plus, esse Uhum. filme com o Joaquim Fênix. Ele tem uma irmã, essa irmã tem um filho, Tá. e, de repente, essa irmã dele tem que cuidar do marido, que está no hospital psiquiátrico, e Uhum. aí ela não tem quem deixa o filho com o irmão, que é o tio do Tá. garoto. Né? E Uhum. aí ele tem que se ver na condição de ser o pai, de fazer esse papel. E aí ele Sim. se perde todo, e aí ela fala isso, assim, não se preocupa, ninguém sabe como tratar, ninguém sabe como cuidar, não existe uma regra. Tá. Vai lá e faz. Né? Sim. Sem medo de errar. Deixa eu ver se Eles responderam aqui, o que torna o homem um pai? Aí a Mônica disse, o que torna o homem um pai? Quando ele consegue apresentar a vida social, a cultura, a organização, o carinho e a proteção. O meu pai, é ela isso. disse. Aí Objetivo. eu sou Cris Nunes, diz, a falta de um pai na vida de uma criança, quais as marcas emocionais? Ela é uma pergunta. E aí só vou seguir, e aí depois você já fala. Ser uma referência de amor, cuidado, respeito, amizade e ensino. Quem disse foi Marcela. E a Ana Crepaldi diz, quando ele, eu não entendi, quando ele doa o espermatozoide que fecunda o óvulo, talvez seja isso, quando o homem exerce a função paterna, ela não terminou, eu não entendi. Ana, se você puder escrever de novo... Aí a Mônica falou, seu filho vai falar mal de qualquer jeito de você na análise. E eu sou o Cris, diz, um homem se torna pai quando assume sua função de sacerdote do lar. Agora é com você, Valmir. Olha aí, um monte de coisa aqui. Valeu, Mônica. De qualquer forma, a gente vai falar mal de você na sessão de análise, não se preocupa. Porque é isso, não tem como você fazer tudo perfeito. Né? Assim, vai errar, assim, vai errar ali, acolá, né? Vai errar, né? Seja professor, seja pai, seja qualquer um, todos nós erramos, né? Não tem como a gente acertar 100%, né? Não tem como, tá? Então, esse educar, então por isso que assim, é preciso educar sem medo de errar, né? Mas, assim, tá ciente da sua responsabilidade, tá ciente de que está formando um outro ser, uma outra pessoa, né? Então, assim, eu até tinha conversado com algumas pessoas, alguns amigos, alguns pais, né, que fala assim, tem o meu amigo Valdemir, ele fala assim que ser pai é atuar na formação de um outro ser, né? Ah, O Eugênio, ele fala assim que pai é doação do melhor de si, um pai que protege, uhum. né? Aliás, assim, o Vicente, que é um outro pai, falou que é responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade em criar um filho. Uma coisa que eu tinha comentado, que o Eugênio, esse meu amigo, ele comentou, né? Que eu perguntei para ele tem um filho adolescente, né? Como é que era ser pai? Como é que é ser pai hoje, de um garoto de 15 anos, Tá. comparando com o pai dele, quando ele tinha 15, lá nos anos 70. Né? Olha aí. Como é que era um pai nos anos 70 e como é que é um pai em 2023? Aí ele respondeu uma coisa muito interessante, né? Tem até a ver com um vídeo do Jorge Forbes, que está no Instagram, que é assim, o pai lá nos anos 70, ele tinha certezas. Ele sabia mais ou menos Verdade. o que o filho ia fazer. Ele ia colocar o filho na escola, ele ia estudar, fazer faculdade, arrumar um emprego, casar,
né? E o emprego estava garantido. Né? Ele podia fazer concurso do Banco do Brasil, podia entrar na faculdade, podia... Ele tinha um caminho, né? Se andasse nos anos 70 na região da ABC, né? De onde eu saí, assim, tinha emprego, né? Tinha um monte de metalúrgicas. Então, nos anos 70, você tinha uma certeza, o pai tinha certeza que o filho ia se dar bem. Hoje, ele falava, hoje só incerteza, tem muita insegurança, né? Assim, você não tem muita certeza. É um mundo, não tem mais, é um mundo que o George Forbes diz que é um mundo horizontal, né? É verdade, falar isso mesmo. Mesmo nessa relação pai e filho, né? Assim, que é uma relação hierárquica, essa relação se mantém de hierarquia, mas hoje o que tem, até baseando-se um pouco na conversa assim, que eu tive assim, com o Eugênio, né? Essa coisa da certeza, né? De não ter, os pais hoje não têm tanta certeza. E aí, sim, coloca que é o máximo de segurança de que o filho vai se dar bem, de que o filho vai ter uma vida confortável, uma vida boa, uma vida segura, né? E outro dia eu estava vendo um vídeo, não sei se era da Roseli Saião, né? Eu não lembro de que psicanalista que era, mas falava assim que a pior coisa que um pai pode desejar para o filho eu quero que ele seja feliz. Eu estava pensando bem isso. É terrível, né? Eu quero que você seja feliz. Primeiro definiu o que é felicidade, né? Assim, o que é felicidade? E o peso né? que você joga para o outro, né? Quero que você seja feliz. Um peso, né? Meu pai quer que eu seja feliz, então você feliz a todo custo, né? É um peso danado de grande, né? Esse ser feliz. Mas, assim, então, assim, dentro dessa coisa que eu estava falando, assim, até do Luiz Hans, era isso, assim, educar sem medo, se autorizar a ser um pai, tá? Isso é importante, senão não rola, você vai ter um monte de pai invertido, né? Que não consegue fazer, pais que não conseguem fazer a função paterna. E aí você vai ter filhos, pai que não faz a função paterna, você vai ter filhos órfãos de pais vivos, né? Órfãos de pais vivos, né? Um filho, né? É aquele pai molenga, né? Pai bananão. Então, assim, nesse sentido, né? Que não consegue dizer esse não. Eu ia falar um pouco da psicoembriologia, que é assim, que é também aqui, né? Faz parte aqui do IBCP, né? Que a gente oferece... quando eu estava no curso, né? Fazendo o curso de psicoembriologia, deixa eu ler aqui, ó. R. Campos. O pai desejar que o filho seja feliz é tão cruel quanto a mãe desejar que o importante é vir com saúde, né? Vem com saúde ou não vem com saúde, o filho, né? Você vai criar, né? Vai criar, vai proteger, né? Quando se é mãe, né? Não importa, né? Saúde, né? Não importa. Você tem que você vem, você cuida, né? Você acolhe, né? Mas ser feliz realmente é um peso, né? Uma carga, né? Assim, quero que você seja feliz, né? Bom, você ia falar da psicoembriologia, e aí na psicoembriologia a gente fala de parto, né? A gente cuida para que o bebê, desde a concepção, seja cuidado, e a gente conversa com o bebê, com a mãe, para que a mãe tenha uma gestação tranquila, não é? Para que tenha um parto tranquilo. E aí, o pai? Tem um parto paterno também? Tem um parto paterno, esse parto paterno é mais difícil, né? Assim, os dois partos são difíceis. E dá para usar a metáfora, né? Assim, E aí, assim, até coincide com aquela música, quando eu comecei falando da música do Raul Seixas, né? Eu vou voltar a falar nela de novo. Eu vou, assim, até um pouco com a psicoembriologia, que o parto do bebê, ele chega no momento, ali nos 9 meses, na 40ª semana, já está desconfortável ali dentro para ele, que ele já está grande, né? A mãe, aquela barriga enorme, também já está desconfortável para a mãe, né? Esse bebê que não nasce, né? E o bebê ali dentro também já começa a ficar desconfortável, aquilo ali já não está legal para ele, que é a hora dele. Aí o que ele faz? Ele força, ele vai nascer, e a mãe, o que ela faz? Ela empurra o filho para fora. Sim. Então, essa metáfora de empurrar o filho e o pai está ali, força, você consegue, força, vai que você consegue, vai, né? Quando o pai está participando, né? E a mãe expulsa o filho de dentro de si, né? Esse é o primeiro parto.
Tá. né? Ou seja, o filho vai para a vida, né? Então, e aí tem todo momento de acolhimento, né? De cuidado, de proteção, né? Isso é o papel, né, dos pais, né? Esse cuidar dessa proteção, porque o bebê humano, né, é diferente dos outros bebês, né? Outros animais Sim. que já nascem meio que pronto, né? Ali, né? O filho do antílope já nasce já correndo, Já vai né? andando. É. Já sai andando correndo dos leões, né, dos tigres, né, Sim. tudo que é visto lá, dos predadores, né? Nós não. Se deixar a gente morre, Não. né? Se tem um bebê e deixa ele ali no canto, ele morre. Ele precisa de cuidado, precisa de maternagem, precisa de carinho, precisa de alimentação. E tudo Sim. isso é a mãe, é o pai que vai fazer tudo isso, né? Esse cuidado, porque senão o bebê morre. Então, esse primeiro parto, que é o da mãe. O segundo parto, né, essa até é uma ideia de um cara chamado Fernando Freitas, é um cara que trabalha muito com Reich. Quem gosta de Reich, assim meio que na prática, né, como é que é Reich ali na prática, procura esse cara na internet, chamado Fernando Freitas. Né? Ele tem um vídeo lá na internet dele, que é o segundo parto, o parto paterno, coisa assim. Né? Até o que eu vou falar aqui tem um pouco a ver com o que ele fala, né? Que é esse papel do pai colocar o filho para fora de casa. O pai usar essa expressão, expulsar o filho de casa, para que ele se torne sujeito da sua própria vida. Né? Não expulsar assim, agora você vai embora, não quero mais você aqui. Sim. Né? Mas tá caindo. Né? Mas é isso, assim, pensando no sentido de que isso vai fazer bem para o jovem, né? De tirar de casa, expulsar de casa, né? A metáfora é essa, né? Expulsar de casa. Então, ele não construiu todo um conforto dentro de casa. Né? Se você tem uma casa, aquele quarto é confortável, o jovem, meu celular está caindo aqui, né? O jovem Seguro. pode o meu coisa que tá caindo aqui, né? Então assim, o jovem, se ele pode ficar assim, se a casa é uma casa confortável para ele tem casa, comida, roupa lavada, leva a namorada para fazer sexo, leva o namorado para fazer sexo, né? Dentro de casa, tá tudo muito bom ali para ele. Por que ele vai sair dali? Né? Ele não vai sair. Não Agora, vai, ele tá calçando o sapato 37, tá confortável, né? 37, Agora, quando o pai oferecer para ele um sapato 36, ele vai, pô, tá apertando meu pé, tá apertando meu calo, né? Não posso trazer. É o que a Rita Lee cantava lá, né? Papai me presta o carro para eu tirar um sarro com o meu bem, né? Sim. Eu não tenho grana para pagar, ela fala, eu não tenho grana para pagar um motel, né? Então me presta o carro, né? Para eu tirar um sarro com o meu bem. É isso, assim. Então, o pai tem que deixar, nesse caso, o que é isso? Como é que é esse expulsar? É deixar desconforto, causar esse desconforto. É dar o sapato 36. Olha, tá desconfortável? Tá, porque essa casa aqui é minha. Né? Compra uma casa, né? Vai trabalhar, tem uma casa e você vai fazer o que você quiser lá. Né? É o que o Raul Seixas diz na música. Né? Ele fala, tem um verso que ele fala, pai, eu já tô crescidinho, né? Vou escolher o meu sapato e andar do jeito que eu quero. Sim. Beleza, o pai fez a função paterna. Né? O filho sai xingando, por isso que o filho vai falar mal do pai. Meu pai me dava sapato 36, eu calçava 37. Mas só que ele fala isso dentro do apartamento dele, com o trabalho dele. Né? Assim, ou seja, ele se tornou um sujeito da sua própria vida. Né? Mas precisou o pai dar um sapato 36, causar esse desconforto. Né? Assim como tinha o desconforto lá no útero materno, e a mãe, o pai ali sai, empurra, né? Vai que você consegue, e aí o bebê saiu. E agora a mesma coisa, né? Nós somos feitos, filho é feito para o mundo, feito para a vida, né? Não é feito para ficar em casa o resto da vida, né? Lógico, tem muitos filhos que ficam com a mãe, com o pai. Tem uns adolescentes 20, aí de 40 anos 40, ainda, né? 50, 60, 70, 80, né? Espero que não tenha ninguém de 80 aqui querendo me matar, né? Porque está morando com a mãe. Né? Mas, assim, essa é a função, né? A função paterna é qual? É expulsar o filho de casa e falar, filho, vai cuidar da tua vida, né? Vai arrumar um trabalho, arruma mulher, arruma trabalho e cuida da sua vida. Eu já fiz a minha parte,
né? Agora é com você, né? Você já está bem crescidinho, né? Então você já pode comprar o sapato que te calce bem, né? Você pode fazer as suas escolhas, fazer a vida do seu jeito, do jeito que você quer, né? Do jeito que melhor te agradar. Então, esse segundo parto, que a gente fala muito também na psicoembriologia, né? É isso, né? É esse pai ter esse diálogo, né? Tá. Assim, de expulsar. Dói, dói, né? Lógico que dói. Não é uma coisa assim fácil, né? Mas é necessária. É Né? necessário. A frustração, a gente só cresce com a frustração, né? A Sim, frustração entendi. era necessária. É necessária. É Né? essencial. Eu falo muito É. rápido, depois eu penso assim, em slow motion. A gente já está aqui há 10 minutos do final, Valmir. Aí me fala uma coisa: quais são os desafios dos pais na educação dos filhos hoje? Então, né, assim, eu acho que uma das coisas quando eu andei conversando com algumas pessoas, né, assim, de desafio, né, é muito desse mundo que a gente está vivendo, né, de tecnologia, Sim. né, esse mundo de muitas escolhas. Então, mas, assim, por exemplo, o uso excessivo de telas é um desafio para os pais, drogas que são oferecidas hoje com muito maior quantidade do que nos anos 70, nos anos 80. Não que não tivesse, mas Sim. hoje você oferece com muito mais facilidade. A sexualidade, a pornografia no celular. Então, o garoto está ali com o celular e está ali vendo, né, está com pornografia acessível. Então, o consumismo. Então, essas coisas é muito desafiante para um pai. Sim. Sim. Conversar, como tratar isso com um adolescente, com um jovem que está ali, essas questões. Né? Então, assim, e é tratar a sexualidade com naturalidade. Né? Perguntou, vai responder, né? Assim, na fase quando o adolescente está entrando na puberdade, o corpo dele vai mudar, então é necessário conversar, observar o corpo, a menina também, né? Então, esses desafios os pais têm que encarar, né, da questão da sexualidade. Outro que é muito complicado é a pornografia, né? A pornografia entra assim de forma avassaladora através dos celulares, é muito mais fácil, né? Ela se tornou uma coisa facílima, né? O uso da pornografia. E aquilo a gente sabe, né? Aquilo não é um sexo, né? Adulto, não é aquela coisa verdadeira, não tem a intimidade, não tem o erotismo, Sim. né? Então ele é só aquela coisa plástica, né? Então, mas é preciso, né? Então é um desafio para os pais, né, de hoje tratar desses assuntos, né? Tratar desses assuntos. E então é muito difícil. É É mais difícil desafiador, educar né? um filho hoje, né? Eu creio sim que é mais difícil educar um filho hoje, né? Como eu estava falando antes, né? Antes os pais tinham muito mais certezas em relação à vida do filho, à vida escolar, à vida do trabalho, né? Do que hoje. Hoje também, por outro lado, hoje os pais conversam muito mais com Sim. os filhos, né? Então, assim, você tem pais que conversam muito mais, né, do que antes, né? Então, de qualquer forma, né? Mas assim, tem esses desafios, né, que os pais na atualidade têm que Tem que enfrentar, olhar. né? Tem que Ô, olhar, Valmir, né? Ah, aí eu vou fechar com uma pergunta para você, só para a gente assim, contextualizar tudo que a gente falou aqui. Qual que é a importância do pai, desde lá da concepção até a vida adulta, assim, só para você dar uma resumida? tá. Dá para resumir bem assim, porque o pai, assim, ele é fundamental, né? A figura paterna, né? Ele é fundamental. Ah, o Lacan fala assim que a teoria da psicanálise ela está muito calcada na figura paterna, né? Sim. E o Lacan ele vai ter, quando ele olha para o início da psicanálise, ele fala assim que na época do Freud era um pai que já estava entrando em decadência, Tá. né? E esse pai, né, o Lacan diz que o Freud tem uma tentativa de recuperar esse pai, né? Mas, de qualquer forma, assim, o pai tem uma importância fundamental, tanto ali
no processo da gestação, do cuidado com o bebê, Sim. né? E depois também da questão da proteção, do limite. O limite é fundamental, né? A gente fala na psicanálise que limite é vida, Minha né? O que vida. é o limite? Ah, você me dá muito limite. Limite é vida, né? Tem um exemplo, assim, que eu acho que foi a professora Glaucia, que o BBCP que costuma usar, né? Você imaginar um bebê numa cama, né? A cama é um espaço sem limite. O bebê pode rolar, cair e morrer. Ele pode Sim. morrer, né? Ele caindo da cama. Agora, o berço, quando você coloca grade, você coloca... O que são as grades do berço? Né? São limites, né, para o bebê. Ou seja, ele vai rolar para lá e para cá e ele não vai cair, né? Sim. Então, ele não vai cair. Então, o limite, nesse caso do bebê, é vida. Uhum. Porque aquelas grades que limitam o bebê, ali, protege ele, né? Então, ele vai viver, né? Então, nesse caso, o limite é vida. O limite sempre é, né? O limite é o quê? É a lei. Então, a lei, ela também nos protege. É lógico que a gente quer sempre, né, burlar a lei, a gente está sempre, né, não aceitando, né, Uhum. a lei. Nós, neuróticos, não aceitamos, né? Os perversos e os psicóticos, esses aí, atropelam a lei. A lei que lei, né? Nem vi Não a tô nem placa. vendo, né? Não Né? tô nem Tô nem vendo. vendo. O perverso e o psicótico fala que lei. Que pai, nem vi, né? É Mas, verdade. quer dizer, o perverso sabe que tem o pai, mas fala, né? Dá a volta e nem vê o pai, né? O É isso psicótico fala, pai, mesmo. que pai, né? Nem sei de pai nenhum. Mas, assim, nós, né, aqui os neuróticos, né, assim, da neurose, né, segundo Freud e o Lacan, a gente lida com a lei do pai. Tá? Então, assim, o pai é fundamental, né, para que os perversos viram advogado. Mônica. Se vocês quiserem, Mônica, tem uma série na Netflix chamada Better Call Saul, né, melhor chamar Saul. É brilhante, são 6 temporadas. Ele é advogado, né? E é um perverso assim de carteirinha, né? Vale a pena, né, acompanhar, porque nós, assim, brincando aqui, não sei se todo mundo aqui é da psicanálise, mas assim, os neuróticos, eles acabam admirando, olhando para o perverso e falam, puxa, eu queria fazer isso, mas eu, não posso porque tem a lei, né? O Sim. perverso vai lá e faz, né? Mas é isso. Então, o pai é fundamental, tanto na gestação, no processo ali de acompanhar a gestação da mãe, acompanhar o crescimento. E o mais importante é exercer a função paterna. Para exercer essa Uhum. função paterna, ele precisa se autorizar a ser pai. Isso é Sim. fundamental. Ele precisa se autorizar. Porque na medida em que ele se autoriza a ser pai, ele faz se respeitar. Porque a Tá. gente fala assim, né? O Anderson, o professor Anderson, que fala, pai não quer amor. Ah, meu filho me ama, eu te amo. Não, pai quer respeito. Eu acho que é Sim. isso. Assim, É acho que dá para verdade. encerrar assim. Ah, Pai, sim. né? Pai não está Perfeito. preocupado. Ah, eu te amo, você, meu filho, me ama. Não, pai não está preocupado que eu te amo. O pai está Sim. preocupado com respeito, Sim. né? E assim, Uhum. e para ter o respeito, ele tem que se fazer respeitar, ou seja, ele tem Respeitar. que se autorizar a ser pai. Quando ele se autoriza a ser pai, esse respeito ele faz se respeitar, né? E Uhum. aí, assim, né? Pai não quer amor, não é amor. Eu quero respeito, né? O Sim. pai quer respeito do Perfeito. filho. Perfeito, Valmir. Bela live. Tá bom? E antes da gente terminar, só vou dar um recado aqui. A gente estava falando sobre a função paterna hoje, sobre pais, sobre educação dos filhos e sobre tudo isso. Ele falou um pouco sobre psicoembriologia também. E eu só vou dar um recado. 15 e 16 de agosto, às 20 horas, tem o 4º encontro de psicoembriologia aqui do IBCP. Então, eu quero convidar todos vocês que estão aí em casa assistindo a gente para participar. Vai ser no canal do YouTube para fazer a inscrição. Clica no link que tem aqui na bio, aqui do Instagram, só faz a inscrição para participar nos dias 15 e 16, às 20 horas, do 4º encontro de psicoembriologia. E lá a gente vai falar, o pessoal que vai dar as palestras, vai falar sobre tudo isso que a gente falou e mais um monte de coisa bacana sobre psicoembriologia, da concepção, né, até o pós-parto e tudo mais. Então a gente espera vocês lá, só fazer a inscrição. Valmir, muito obrigada pela live de hoje, foi sensacional, foi muito bacana, acho que o pessoal aproveitou bastante, participou muito, e o IBCP agradece a sua participação, como sempre brilhante aqui nas nossas lives. Muito obrigada, Obrigado. Valmir. Obrigado, Kelly. Né? Obrigada. Conduziu muito bem, né? Interagiu muito bem.
né? Gostei bastante de fazer essa live aqui com você. Que bom, E até a agradeço ao pessoal, próxima. É. né, que está aí, né? Agradeço todo mundo, em especial a Mônica, né? Que é A a... Mônica, a participante das lives aqui. Ela faz muito Muito de bom. carteirinha aqui, É né? Uma verdade. incentivadora de lives, né? Obrigado, Mônica. Um abração. Valeu. Obrigada, Valmi. Gente, boa noite e até a próxima live, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, Valmi. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.